Olá, boas-vindas ao Meditantes Podcast, experiências em meditação. Meditantes Podcast que através dos nossos convidados, das nossas convidadas, leva até você as melhores experiências em meditação. Experiências em meditação que apoia você que está iniciando na prática de meditativa, para você que não meditou, mas está curioso, está curiosa. Então essas experiências podem te apoiar a você se inspirar e também tirar todas as suas dúvidas sobre esse universo da meditação. E a cada segunda-feira, toda segunda-feira a gente lança um episódio novo. E a cada segunda-feira a gente vai trazer um conteúdo diferente, uma abordagem diferente que envolve esse universo da meditação. E hoje não vai ser diferente. Hoje vamos falar sobre ansiedade, né? Diante de um momento em que a humanidade, que todos nós passamos por momentos de ansiedade, a pergunta que fica para nós é: o que será que a meditação pode fazer para nos apoiar a diminuir esse nível de ansiedade? E para esse bate-papo de hoje, eu vou trazer aqui ao palco do Meditantes Podcast, Gabi Picciotto. Boas-vindas ao Meditantes Podcast. Olá, Xante, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês para falar de um tema que eu acho que é super importante, né, na minha vida. Imagino que possa fazer muita diferença para a vida de outras pessoas também. Os dois temas, acho que meditação e ansiedade. Combinar os dois, então, mais legal ainda. É bacana. E é importante falar sobre esse tema da ansiedade, sobre meditação, porque a gente vive num momento assim que tudo nos leva, né, quer seja o nosso dia a dia, quer seja o que acontece no mundo, acaba influenciando e a gente entra nesse espaço de ansiedade, de tensão. A gente vai ver mais profundamente o que é essa ansiedade e como que a gente pode, através das suas dicas, né, Gabi, poder ter aí uma melhor qualidade de vida, né? Ô, Gabi, então conta para nós, para os nossos ouvintes aqui e o pessoal que está nos assistindo no Meditantes Podcast, um pouco da tua história, da tua jornada com a meditação. Quando que você iniciou com as práticas meditativas? É difícil para mim distanciar assim, a meditação do lado espiritual na minha vida, né? Porque eu acho que as duas coisas começaram muito conjuntas e uma muito consequente das outras. Assim. Eu vou contar um pouquinho como é que eu entrei, no mundo mais da espiritualidade, do autoconhecimento, e aí como é que veio a meditação dentro disso tudo. Então, eu comecei a me interessar por esses assuntos por causa de uma briga familiar. Então, eu tenho um lado, né, da família do meu pai, meus avós são egípcios, e sofreram muito por causa de religião, eles foram sendo expulsos de vários países, etc., são judeus. E o lado da minha mãe é católico. E meu pai, quando foi casar com a minha mãe, se converteu, né? Não é uma coisa muito comum os judeus se converter, ainda mais homem. E aí, enfim, isso causou uma briga na minha família. E eu fui querer entender, quando eu tinha 7 anos, a briga da minha família, porque a minha família era muito diferente das outras, né? E meu pai falou que era por causa de religião. Na época eu já sabia ler, então eu comecei meus estudos. Primeiro pelas religiões, obviamente, as duas religiões da minha família, que eu queria entender o que tinha de diferente, mas depois eu fui muito na essência da palavra, né? Então, religião vem de religar, de reconectar a gente com esse algo maior, e aí fiquei apaixonada por esse tema. Então, eu fui atrás de me reconectar com esse algo maior, assim. Então, quase que virou uma vontade, um propósito quase que para a vida. E aí, nisso tudo, começaram a vir todos os temas de desenvolvimento, né, pessoal. E, claramente, quando eu comecei a estudar a parte mais espiritual, digamos assim, oriental, eu caí, né, muito brevemente com a meditação. Então, acho que tanto nas práticas mais relacionadas à parte mais indiana, quanto toda a parte mais budista, budismo tibetano, também o budismo mais japonês. Então, várias das coisas que eu estudava sobre espiritualidade tinha a meditação lá presente. E aí eu comecei a me interessar, bom, deixa eu entender qual que é, né, o papel da meditação para a espiritualidade, como é que a meditação pode me ajudar e tal. E acho que foi mais ou menos com uns 12, 13 anos que eu comecei com esse interesse um pouco mais específico em meditação. E eu comecei a ir na cidade para alguns retiros, né? E nos retiros sempre, em algum momento, tinha uma prática de meditação. Foi aí que começou, assim. E aí, acho que de lá para cá, a meditação sempre teve muito presente na minha vida, e de diferentes formas, né? Então, aprendi de um lado meditações mais guiadas, de outro lado meditações mais simplesmente do silêncio e da presença, meditação mais ligada à respiração. Eu fiz uma formação, eu tenho um mestrado em coaching numa abordagem integral, né? E lá era muito interessante porque você aprendia a meditação como um estado de presença para estar com o teu paciente.
Então, você tinha que treinar uma meditação de olho aberto, porque eu sempre tive muito acostumada, né, a meditar de olho fechado, mas era Sim. de olho aberto, e era então você dava a sua consulta num estádio meditativo, porque a ideia é que Caramba. tivesse com uma presença total, assim. Então, foi muito Sim. interessante, porque eu acho que cada forma de meditar que eu fui aprendendo foi me trazendo uma visão diferente, sobre os tipos de meditação e sobre como eu podia utilizar a meditação no meu dia a dia, assim. Então, em grande resumo, acho que foi aí que a meditação entrou mais na minha vida. Que bacana. E aí foi tendo muitos usos, assim, acho que um dos usos muito grandes para mim da meditação é realmente essa conexão com a espiritualidade. Então, é algo que me ajuda a silenciar minha mente muito, né? E acho que quando silencia a nossa mente, a gente entra em contato com outro lugar dentro da gente, que eu chamo de alma, enfim, mas mais com o nosso interior. E aí tem uma ligação mais direta, né, com o além, com o sagrado, com Deus, enfim, com o que quer que a gente chame. Então, para mim, não tem como hoje em dia desconectar a minha espiritualidade da meditação, porque quase que ela é uma forma de espiritualidade. E outra coisa que acho que tem muito a ver com o tema, né, nosso hoje é em relação à ansiedade. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa com uma tendência mais ansiosa. Então, minha mente sempre foi super agitada, mil ideias, muito foco no futuro, né? Fazendo hoje, mas planejando o dia de amanhã. E aí eu comecei a ver na meditação uma forma de me trazer alguma calma, quase como silenciar o mundo, né, ao meu redor, silenciar todos os meus problemas e dar uma pausa para minha paz, uma pausa com esse contato mais profundo, que claramente foi me ajudando muito com a ansiedade. Essa ansiedade, desde as primeiras práticas, meditações que você fez lá nos retiros, lá na juventude, desde a época já tinha essa ansiedade um pouquinho ali, já te ajudava desde esse tempo? Acho que desde sempre, assim. Acho que foi também ajudando mais conforme eu fui aprendendo melhor a aplicar a meditação na minha vida. Então, acho que no começo, quando eu comecei a aprender meditação, eu até conseguia fazer alguma parte da meditação guiada, mas as meditações mais de silêncio, respiração, para mim era um grande desafio, porque minha mente não parava, né? Então eu tentava lá e a mente gritando, ia para um assunto, ia para outro, enfim, não desligava. E aos pouquinhos, e acho que muita gente me pergunta, né? Mas o que eu faço? Minha mente não desliga. Acho que a meditação tem muito da prática, né? Como qualquer mudança comportamental ou hábito que a gente quer incorporar, quanto mais a gente pratica, né? Mais aquilo vai ficando presente, vai ficando mais fluido para a gente. Então, conforme eu fui conseguindo silenciar, nem que fosse 5 minutos, que depois virou 10, que depois virou 15, mais eu fui conseguindo ver isso, benefício para essa minha ansiedade, né? Então, assim, olha, poxa, quanto mais eu conseguia silenciar, mais me dava essa paz interna e mais me ajudava a acalmar. E acho que tinha, e de duas formas, porque acho que tem uma coisa que é mais, poxa, na minha rotina deixa eu incluir meditação, e ela no geral vai me acalmar, mas eu tive muitas vezes crises de ansiedade, quase crises de pânico, né? E conseguir, nesse momento que estava tendo a crise, parar tudo, me conectar, usar a respiração e meditar, começou a me ajudar muito. Então, parou de ser só da minha rotina, mas começou a ser essa ferramenta que eu usava no momento que eu precisasse, tá? Que bacana. Então muito importante para mim. Até hoje, assim, eu uso bastante para isso também. Sim. Né, Gabi, você também tem experiência e sabe que muitas pessoas reclamam que não conseguem praticar por N motivos. Existem vários depoimentos de pessoas que não consigo meditar, ou começa e não continua, enfim, sempre tem algum desafio. Quais foram, né? Eu vi que você já superou alguns desafios, você já percebeu a mente bem maluca, aquela coisa toda. Mas em termos da prática da meditação, quais foram os desafios que você percebeu durante as práticas? Ou que talvez você tenha até hoje alguns desafios ainda? Acho que o primeiro, né, e o maior desafio que eu tive foi esse de realmente conseguir silenciar a mente. E aí, para mim, a forma de lidar com ele, acho que foi de dois jeitos. Acho que foi e que eu indico muito para, enfim, para alunos meus, para mentoradas minhas e tal. No início me ajudou a começar com as meditações guiadas. De alguma forma, elas facilitavam para mim o estado meditativo do que eu tentar de cara, silêncio, e conseguir entrar no estado meditativo. Então, isso foi uma coisa que me ajudou. E o outro, claramente, foi a prática, né? Então, assim, praticar e não desistir, porque demora até que aquilo torne fluido. E vira e mexe. Até hoje, às vezes, eu vou na minha prática, se eu estou num dia muito agitado, demora para eu conseguir realmente esvaziar, entrar naquele estado, né? Não é uma coisa super imediata, papo. Eu acho que quanto mais eu fui praticando,
mas isso foi ficando fluido, então essa insistência, assim. Então, acho que esse foi um dos desafios. O outro desafio, que acho que muita gente tem, é aquela questão, tempo, né? Poxa, eu tenho tanta coisa para fazer, minha rotina é super corrida, como é que eu vou incluir a meditação? Às vezes parece que a gente até esquece. E para mim, meditação e exercício é engraçado, porque eu faço eles normalmente um seguido dos outros, então eu me obrigo, eu literalmente falo assim, toda manhã eu vou acordar, vou fazer meu exercício, depois vou fazer minha meditação. Então virou uma coisa na minha rotina que eu coloquei lá e eu me obrigo a fazer. Tem dias, né, que, puxa, eu tô com super preguiça de fazer um exercício, que às vezes eu tô super corrida e não quero pular a meditação. Mas quando eu faço, eu percebo o benefício que aquilo me dá, sabe? Então, tem um lado de hábito, né? Então, a gente quer comer direito, pô, nem é todo dia que a gente está com vontade de comer certinho, mas então teve esse lugar de incluir esse hábito e me obrigar a seguir esse hábito, fazer a disciplina dele, até ele virar uma coisa que quando eu não faço, eu sinto falta, né? Então, assim, virar ao contrário, era difícil no começo. Então, essa questão do hábito e de colocar na agenda e da disciplina também me ajudou muito. Que bacana. E para mim, o último ponto que eu acho que também, esse negócio de silenciar a mente, muita gente me pergunta, e deve te perguntar também, né? Assim, eu faço exercício, é melhor meditar antes de fazer o exercício ou depois de fazer o exercício? Acho que cada pessoa é única, mas para mim, o exercício, principalmente o exercício de alta intensidade, ajuda a desacelerar, sabe? Ajuda a acalmar, assim. Então, e muita gente que tem ansiedade percebe isso, né? Então, a pessoa vai correr, poxa, isso ajuda a minha ansiedade. É como se eu fizesse o exercício logo depois, porque liberou endorfina, dopamina e tudo isso, você tá já num estado mais calmo. Então, para mim, é muito mais fácil meditar depois de uma atividade física, por exemplo. Então, até, né, tem as meditações ativas, que a gente fala meditação de Osho, às vezes até o próprio yoga, né? Você faz atividades e você medita depois. Então, para mim, foi uma dica que também me ajudou e continua me ajudando, né? Até hoje é mais fácil para mim meditar depois do exercício do que antes, por exemplo. Então, acho que, lembrando aqui, foram esses bons aprendizados aí. Que eram desafios que se tornaram aprendizados e que você utiliza até no dia a dia, né? E é legal quando você fala, né, voltando aqui essa parte do próprio atividade física, de movimentar o corpo, né, trazer essa atenção para o corpo, acaba trazendo, né, o foco para o corpo, ele relaxa. O corpo físico é um grande instrumento, se a gente souber trabalhar, souber lidar com ele. Às vezes o pessoal fala que a mente é o maior problema, porque a mente confusa, mas às vezes a força está tão no corpo físico que tem que acalmar ele, dar uma apaziguada, aí ele cansa, relaxa, a mente também relaxa, o coração, e aí consegue sim uma prática de meditação. Que bacana! Legal você trazer essa... Você já foi trazendo dicas junto, né? O pessoal já aproveitar aqui e já superar os desafios. E outro ponto que eu gostei aqui também que você falou, dessa questão da obrigação, do compromisso, né? E por experiência também. Começa a fazer as práticas, eu começo a fazer atividade física, e aí chega um dia, vai sentir falta. Se não fizer, sente falta, né? E o legal nesse momento, né? Tudo bem, aconteceu, faz o quê? Vai para o próximo dia. Mas o ideal é não parar, né? Mesmo que faça menos, né, Gabi? Mas é continuar praticando todos os dias, né? Faz uma diferença muito grande. Bacana. Gabi, e benefícios, né? Você falou um pouquinho dos desafios e dos aprendizados que você teve com esses desafios, e benefícios assim que você percebeu desde as primeiras práticas até os dias atuais. Acho que não vou colocar em ordem, acho que todos têm igual importância, né? Mas lembrando até como eu fui percebendo eu mesma esses benefícios. Acho que o primeiro, que foi o motivo pelo qual comecei a trazer a meditação na minha vida, foi essa questão de conexão com a espiritualidade. Então, sem dúvida, acho que se eu estou super agitada, com a cabeça mil, né, usando muito minha mente racional, etc., é muito mais difícil para mim sentir essa conexão com esse algo maior, com o meu interior, com a minha intuição, do que se eu estou num momento de mais presença e silêncio. Então, a meditação entra aí nesse lado de presença e silêncio e ajuda, né, eu escutar esse meu interior, ajuda a conectar com a minha intuição. Então, acho que isso, sem dúvida, é um grande benefício. Assim. Um outro benefício para essa questão da ansiedade e acho que da gestão das emoções no geral, né? Então, eu falei ansiedade porque a ansiedade claramente foi, acho que, meu maior desafio de gestão emocional. Para mim, a ansiedade sempre foi muito presente. Mas acho que para lidar com a raiva, para lidar com a tristeza, para lidar com a angústia,
a meditação pode ajudar a gente em tudo isso, porque ela ajuda a gente a entrar num estado mais de paz, num estado mais de equilíbrio, num estado de harmonia, né? Então, ela tira a gente desse lugar de estresse, seja para o tipo que for de emoção, e ajuda bastante. Uma coisa que também me ajuda a meditação, tudo está meio conectado, assim, mas muitas vezes, se eu tenho algo desafiador para fazer, ou algo que exige muito da minha atenção, do meu foco, eu medito antes, quase como se fosse um pré, sabe assim? E começo a fazer depois. É como se trouxesse uma outra frequência energética para aquilo que eu vou fazer. Eu paro um pouquinho para poder estar 100% naquilo, com total presença naquilo, antes de começar. Então, essa questão da presença, da concentração, do foco, e por tabela da produtividade, né? Porque eu acho que quando a gente está mais focado e mais presente, a gente é muito mais produtivo. Então, até que é engraçado, você fala, poxa, eu vou parar para meditar, eu tenho tanta coisa para fazer agora. Mas, se você parar e estiver mais presente, você vai ser muito mais produtivo. Então, é uma equação que, se a gente olhar por esse outro lado, faz bastante sentido. Outro ponto que me ajudou muito, foi muito específico daquilo que eu falei lá no início, foi com pacientes, com alunos, com clientes, no sentido de treinar essa meditação para a presença, né? Então, como conseguir desligar a minha vida para estar 100% presente para aquela pessoa? Porque a nossa vida não para, né? Eu estou atendendo alguém, mas eu estou com os meus 1000 problemas para resolver, todas as coisas que eu tenho que fazer. Então, conseguir trazer a meditação para esse estado quase que ativo, né, de uma consulta, de uma aula, etc., me ajudou a ser mais presente, mais empática com o outro. É quase que se ele virasse meu foco e eu conseguisse, por um momentinho que fosse, desligar a minha vida dali. Assim. Acho que para isso me ajudou bastante também. E, por fim, uma questão que está ligada com as emoções, mas é complementar, acho que na gestão da frequência vibratória. Então, eu falo muito, né? Eu falo muito sobre questão de vibração, manifestação, e eu falo que, poxa, a nossa vibração afeta totalmente a nossa realidade, né? Não adianta eu querer uma coisa com a mente, mas se eu estiver vibrando num lugar que não é construtivo, ou estiver vibrando no medo, as coisas não vão fluir para mim. E a meditação, por ser algo que quando a gente coloca o nosso corpo em equilíbrio, na presença, em conexão com esse divino dentro da gente, eleva a nossa vibração, ela ajuda a gente a gerir melhor aí essas mudanças, essas oscilações vibratórias. Então, eu também uso muito a meditação para isso. E eu falo que está muito linkado com as emoções, né? Porque as emoções têm vibração também. Então, a gente vai fazendo esse trabalho. Acho que de imediato, talvez esses seriam os pontos aí que me vêm, aí dos principais benefícios que me traz. Maravilha. Para você, o que é meditação? Difícil essa pergunta, né? Mas acho que, de uma forma simples, para mim, a meditação é conseguir silenciar o externo para estar 100% presente, né? Então, para mim, a presença é a atenção plena. Então, eu posso até estar meditando fazendo uma atividade, né? Eu vou lavar a louça, poxa, se eu tiver com a atenção plena naquilo que eu estou fazendo, eu vou estar num estado meditativo. Mais que meditação, acho que um estado meditativo. Então, para mim, de uma maneira prática, a meditação é conseguir essa total presença, essa total atenção, essa total conexão, que aí vai ter vários desdobramentos aí. Mas eu diria que é isso. Excelente. E legal que você falou dessa questão da presença quando tá com uma outra pessoa, né? Tá num relacionamento de conjugal, com família, com filho, com amigos, com o que for, né? Esse estado de presença que vai... Porque normalmente a gente faz o quê? Né? Normalmente a gente escuta, ouve o que o outro tá falando e já vai pensando nas respostas ao mesmo tempo, né? Sim. E isso geralmente não sai boas perguntas e não saem boas respostas, né? Agora, quando a gente está entregue nessa presença, o processo é diferente. A gente realmente está ouvindo sem buscar uma resposta, sem julgar naquele momento, né? Eu acho que entra nesse plano também. Sim, sem dúvida. Acho que entra para qualquer tipo de relação, né? De interação. E acho que a gente falou aqui, né? Interações com seres humanos, mas por que não com animais também, né? Então, se eu estou lá com o meu gatinho, com o meu cachorrinho, o que seja, fazendo 1000 coisas, ele passando, eu percebo muito isso, né? Porque eu estou trabalhando, meus gatos vêm aqui, ficam subindo e tal. É muito diferente eu parar e dar uma atenção plena para eles e estar com eles versus na correria estar passando. Então, acho que isso serve para qualquer tipo de relação. Uma relação conjugal, uma relação familiar, uma relação de amizade, uma relação
no trabalho, né, seja lá qual trabalho, uma relação de dizer bom dia, né? A gente fala tantas vezes bom dia, tudo bem, no automático, é muito diferente quando você fala bom dia, tudo bem, com presença, que é realmente escutar se a pessoa está bem, né? Então, acho que isso, a presença, para mim, traz muita diferença mesmo nas relações. Que bacana. E presença ajuda também nessa questão de gerenciar as emoções, gerenciar a ansiedade e tudo mais, né? E falando em ansiedade, Gabi, uma pergunta que é interessante, assim, né? Por que a gente fica tão ansioso? Por que as pessoas estão vivendo um momento? O que está levando a humanidade a um estado de ansiedade tremendo, assim? O que você observa no teu dia a dia? Acho que tem muitas coisas, assim, mas acho que uma das coisas bem presentes é a rapidez com a qual todas as coisas estão acontecendo e a quantidade de coisas, né? Então, a gente vê, antigamente, você conseguir entrar em contato com alguém, né, trocar alguma coisa com alguém que estivesse do outro lado do mundo, poxa, demorava, você tinha que escrever uma carta, aquela carta tinha que chegar até a pessoa. Então, tudo era mais devagar. Hoje em dia, tudo é muito imediato, né? Assim, você consegue qualquer coisa, desde a comida que chega na sua casa em 10 minutos, você consegue se comunicar com alguém instantâneo, independente de onde ela estiver no mundo, você consegue ter acesso a qualquer tipo de informação digitando no Google, na internet. Então, as coisas ficaram, de um lado, muito aceleradas e numa quantidade muito mais intensa, né? Então, assim, em vez de uma opção, eu tenho milhares de opções. E essa rapidez e essa quantidade enorme de coisas traz uma tendência natural para a gente a ficar mais ansioso, porque a gente acha que a gente tem que responder a tudo mais rápido, porque as coisas estão acontecendo mais rápido. E se eu não for nessa mesma velocidade, eu vou perder algo, né? Então, aquela sensação que a gente tem de ficar de fora, de perder algo, que é quase natural do ser humano. Por outro lado, essa angústia, assim, é muito mais fácil se eu decidir se eu tenho duas opções. Se eu tenho dezenas de opções, poxa, fica muito mais difícil eu decidir. E qualquer coisa que começa a gerar na gente essa, poxa, eu preciso fazer algo e eu não sei direito como fazer esse algo, como lidar, começa a gerar na gente essa ansiedade. Então, acho que essas duas coisas estão muito presentes no dia a dia de hoje, que é essa rapidez que as coisas acontecem, que é essa multiplicidade de informação, que ajuda. Por outro lado, acho que o mundo, a gente de alguma forma está doente, a gente está numa sociedade que está mais estressada, numa sociedade que está mais corrida, que muitas vezes está valorizando mais o digital do que o presencial, né? Que está valorizando mais as coisas industrializadas, as coisas, enfim, que acontecem de forma rápida do que, poxa, parar, ficar na natureza, acompanhar o tempo da natureza. Então, acho que todo o jeito que a nossa sociedade está evoluindo muito para esse lado faz com que todo mundo também crie essa tal ansiedade, né? E que não ajuda muito, assim. Acho que, claro, tem um lado também que é pessoal, né? Então, acho que cada pessoa nasce, às vezes, com alguma tendência a algum tipo. Então, tem pessoas que já nascem com esse lado mais ansioso, tem pessoas que têm um lado mais angustiado, mais depressivo, né? Outras que são naturalmente mais... Então, acho que tem esse lado, obviamente, individual, né? E aí falo por mim, eu tenho essa tendência ansiosa, porque minha cabeça é super acelerada, eu penso muito rápido, né? Eu falo, puxa, eu penso mais rápido do que eu consigo falar ou executar alguma coisa, então tem toda uma questão aí disso. Mas fora isso, acho que esse contexto tende a deixar a gente muito ansioso. E ver que coisas, uma coisa que eu vejo muito, assim, nas pessoas hoje em dia, né? Às vezes, uma coisa que você demorava um tempão para fazer, um chat GPT faz para você instantaneamente. Isso, de um lado, poxa, pode facilitar a tua vida, mas isso, de outro lado, às vezes te deixa ansioso porque você cria no teu inconsciente algo que achava que você deveria fazer tão rápido quanto, sabe? Então, isso vai, e aí vai, né, acumulando, como se fosse uma bola de neve, e se eu vejo outras pessoas ansiosas do meu lado, eu também acho que é normal estar ansioso, e por aí vai. Então, acho que um pouco disso, né? E esse foco muito que a gente tem no futuro e não viver o presente, que a gente já falou antes. Viver o presente. Interessante que você trouxe esse assunto, né? Eu fico pensando assim, se uma vez levava, por exemplo, um mês ou até mais para enviar uma carta do outro lado do mundo e essa carta voltar, naturalmente, analisando com a mente de hoje, isso deveria gerar mais ansiedade, porque, né, tá demorando, vai... E é interessante como que inverteu. Hoje a velocidade de informação, a velocidade de conexão é muito rápida e nos tornamos mais ansiosos, né, como você falou. Parece que
queremos competir com a tecnologia, por exemplo. Né? A gente quer competir, já que respondeu rápido, eu quero ser mais rápido ainda. Interessante isso, deveria ser o inverso, né? Minha formação acadêmica é ciência da computação. E a gente pensava assim, bom, vamos criar tecnologias que permitam com que a gente se comunique mais rápido, que a gente resolva as questões mais rápidas e, em contrapartida, tenhamos mais tempo para nós mesmos, né? Sim. Mais tempo de qualidade, mais tempo para se divertir, mais tempo com a família, mais tempo para viajar. Acontece que virou uma contramão. Quanto mais tecnologia, quanto mais velocidade, quanto mais acesso à informação, quanto maior o volume, quanto mais rápido, nos tornamos mais ansiosos e aproveitamos menos a vida. Parece que é assim, né? Eu sempre falo, ó, o podcast que ele é totalmente online. Gente, mas não é para ficar aqui o dia todo fazendo esse negócio aqui. Né? É para se inspirar, ouvir e depois vai praticar, vai viver a vida, né? Interessante isso, né? Isso mas estava falando, eu estava pensando assim, acho que quando demorava um mês para uma quarta chegar, você quase que já sabia, poxa, vai demorar um mês para a pessoa receber, né? Então, eu já sei que vai demorar um mês, eu não preciso me preocupar tanto. Agora, é quase que você já sabe que a pessoa vai te responder, então você já sente no dever de responder de volta. Então, é quase que parece que tem... E por isso que dá a sensação para a gente que o tempo está mais curto, né? Que o tempo está passando mais rápido, assim, porque é muita coisa acontecendo, né? Eu acho que isso que você trouxe da tecnologia ajudar as coisas é engraçado, porque em teoria a tecnologia deve a gente ajudar a trabalhar menos, né? Então, em vez de 5 dias, 6 dias da semana trabalhando, a gente trabalha 4. Mas é diferente, a gente põe mais coisa para preencher os outros dias, porque a gente está tão acostumado a ficar nesse ritmo que para a gente é muito difícil parar, né? Então. Sim, verdade. Bom, boa parte da população sofre com ansiedade, isso é fato. Mas nem todos têm consciência de que estão ansiosos. Tem alguma resposta física ou comportamental ou de atitude que a gente consegue perceber que está ansioso ou ansiosa? Acho que uma coisa que ajuda muito a detectar é a nossa dificuldade de estar no momento presente. Então, por exemplo, você vai tentar fazer alguma coisa. Vou tentar estar com uma pessoa, vou tentar ler um livro, vou tentar comer uma refeição. Você observa fazendo isso. Você está lá realmente fazendo aquilo ou você está com a tua cabeça a mil, principalmente pensando em coisas que têm a ver com o futuro? As coisas que eu preciso fazer, né, ou que vão achar de mim. Então, se observar nessa tentativa de estado de presença, eu acho que é uma coisa que traz muita informação sobre isso. Tem sintomas físicos também, né? Então, assim, às vezes quando a gente está mais ansioso, poxa, nosso coração palpita mais, nossa respiração fica mais ofegante. Eu, quando estou tendo crise de ansiedade, é muito normal, eu tenho a mão já trêmula, né? Eu começar a ficar mais trêmula. Então, acho que tem esses sinais que mostram para a gente também. Mas o simples fato da gente não conseguir estar presente já mostra que, mesmo que seja naquele momento, tem alguma coisinha aí de ansiedade. Existe e aqui acho que é importante uma coisa, né? Existe um espectro de emoções. A ansiedade está nesse espectro, a raiva está nesse espectro, o medo está, assim como está o amor, a alegria e tudo isso. O ponto aqui, a gente nunca vai deixar de sentir as emoções, né? A gente sempre vai sentir elas porque elas fazem parte. A questão é como é que a gente aprende a lidar com elas. Então, muita gente me fala, nossa, como é que eu faço a ansiedade sumir da tua vida? Não vai, se você é uma pessoa mais naturalmente ansiosa, não vai, você vai ter. Agora, quando vier, como é que você lida com isso como algo mais natural? Como é que você tenta se acalmar? Não deixa que isso te paralise ou que isso te afobe? Acho que está aí que está a questão, né? Então, assim, a meditação não vai acabar com a tua ansiedade, mas ela vai te ajudar a gerir muito melhor qualquer momento de ansiedade que você tiver, se você usar ela, né, com esse foco, assim. Que bacana. Eu lembrei agora, uma das coisas que nós temos uma prática aqui em casa, que é durante a alimentação. Então, é legal falar do tema ansiedade, porque está dentro de um tema que eu dominei por muito tempo, né? Dominei no sentido de eu vivia muito ansioso, eu vivia muito esta emoção. E um dos primeiros assim, ferramentas que a gente utilizou foi se observar durante a alimentação. E aí é muito interessante porque aqui em casa a gente tem um acordo, ó, se um perceber que o outro está se alimentando de forma muito exagerada, ou já está comendo demais, ou parece não está presente, você está viajando, né, enquanto você está comendo. Então aqui em casa a gente tem essa autorização de um chamar a atenção do outro. Ó, você está comendo, você não está prestando atenção, né? E pronto, já volta.
Mas quando a gente não tem esse mecanismo, é legal observar. Observa a forma que a gente se alimenta, geralmente vai gerar é por questão da ansiedade. Depois dá problema com o estômago, dá dor de cabeça, dá um monte de outras coisas, né? Então, esse é um ponto que, além dessas dicas que a Gabi está falando, esse foi um ponto que a gente viveu muito aqui, a gente vive aqui em casa, né? E pode observar no dia a dia. O dia que está mais ansioso, come mais. Não presta atenção no que está comendo e come mais e come comidas que às vezes não são tão boas. Imagina isso no relacionamento, imagina essa mesma forma no trabalho, em qualquer área da vida. Então, por causa de estar nesse momento, não estar presente, não estar prestando atenção, acaba entrando em situações bem desafiantes, né? E o quanto que, eu acho que você falou outro ponto também que eu gostei, que é a questão da resposta, né? Não quer dizer que não gera ansiedade, né? Tá aqui um cara super, hiper, mega acelerado também, mas o tempo que eu fico nesta ansiedade, nesta emoção é menor. Percebo, sinto, encontro um mecanismo de sair dele, ou presto atenção e vou, não, como é que eu vou sentindo aquilo ali com intensidade, chega um momento, não, ok, agora vamos parar com isso, né? Não, Mais ou menos assim. É isso que você falou, gente, que eu falo muito, né, pensando, qualquer mudança que o ser humano quer fazer, ele só consegue fazer se ele consegue estar consciente, sabe? Então, para mim, a gestão de qualquer tipo de emoção ou a mudança de qualquer tipo de comportamento, ela parte do princípio que a gente tem que estar se observando o tempo todo. Então, é isso que você falou. Não quer dizer que eu não sinta ansiedade, não quer dizer que talvez eu vou comer e já estou tendenciosamente comendo rápido, mas eu consigo observar que eu estou fazendo isso e eu consigo fazer uma escolha diferente. Então, essa capacidade de atenção e autoobservação, que acho que ajuda muito a gente em, enfim, qualquer questão na vida. E um ponto que você falou que me lembrou que também foi uma coisa que me ajudou e também eu passo às vezes isso muito para as pessoas que trabalham comigo, é que existe sim, né, muito problema da procrastinação. Mas quem é ansioso também tem um outro lado que é assim, o não conseguir deixar para amanhã. Para mim isso é ainda e foi muito presente. Então, sei lá, tenho vários e-mails para responder, eu tenho várias coisas para fazer. Às vezes eu me pergunto, eu não posso deixar isso para amanhã mesmo? Eu preciso fazer isso até o final do dia de hoje, comprometer talvez a minha vida, né, pessoal, outra atividade que eu ia fazer por causa dessa minha necessidade de ter tudo e não deixar para amanhã? E a verdade é que tem muita coisa que eu podia deixar para amanhã, é o que a gente falou, o mundo está mais rápido, né? Talvez coisa que eu demorasse 3 dias para fazer, eu estou fazendo num dia, então tudo bem. Então essa reflexão, né, do que tem um exercício em coaching que eu passava às vezes para muito cliente ansioso, que era todo dia você vai ter que escolher alguma coisa da tua lista de to-dos que você pode deixar sim para outro dia para fazer e usar o tempo que você vai fazer isso para fazer algo para você. E é engraçado, porque é essa tendência, né? Porque eu tenho aquela coisa, eu olho meus e-mails, tenho um monte de e-mail para responder, a minha vontade é responder tudo. Às vezes eu me seguro, não, no fim de semana não vou responder, vou deixar para segunda. Então, acho que se policiar e perceber isso também ajuda bastante. E é interessante isso que a Gabi falou agora, para todos nós que estamos ouvindo aqui. Começa a dar prioridade, né? Eu me pergunto, faço a mesma pergunta de forma diferente. Eu pergunto, isso é prioridade agora? Realmente é prioridade agora? E aí, quando eu olho para um monte de coisas que eu já fiz no passado, não tinha prioridade nenhuma. Estava na ansiedade, não estava nem prestando atenção e justificava ainda que era o caminho correto daquele momento. Né? Mas é legal porque a gente pode se divertir agora com essas questões que a gente passou, né? Gabi, antes de nós entrarmos na meditação, eu gostaria que você deixasse para os nossos ouvintes, para quem está nos vendo e ouvindo, né, dicas, né, para quem está iniciando nas práticas de meditação, para quem está ansioso, ansiosa aí, termina esse podcast, qual é a próxima dica? Tá ali, já largou, já foi para outro, já está vendo outra mensagem, volta a assistir novamente que vem dicas agora. Que dicas você daria para quem está iniciando nas práticas de meditação ou que está muito ansioso, muito ansiosa? Acho que no final vai ser um resumo um pouquinho de tudo que a gente falou antes, né? Que eu acabei dando umas dicas no meio. Mas acho que a primeira dica para qualquer pessoa que está em busca do desenvolvimento pessoal é aprender a tomar consciência de si mesmo. E isso está muito na autoobservação, né? Então, prestar atenção no jeito que isso, eu falo isso dentro de meditação, porque meditação é essa atenção plena. Então, a gente conseguir se observar e se perceber, a gente está exercitando essa atenção plena. E o mais importante, a gente vai conseguir mudar alguma coisa na gente se a gente fizer isso. Então, assim, lembra disso. Tem coisa mais importante se você quiser fazer qualquer coisa para o teu desenvolvimento do que prestar atenção em si mesmo, ao invés de agir no automático. Então, essa é uma dica. A segunda dica é que, às vezes, quando a gente quer meditar, a gente acha que para meditar precisa meditar 20 minutos, 30 minutos.
Não, a gente pode começar pequeno, e às vezes a gente pode manter aquilo. Então, assim, se a gente conseguir meditar 5 minutos por dia, mas tornar isso algo cotidiano, isso já ajuda muito a gente, né? Então, assim, ao invés de ver a quantidade de tempo, pensa mais na frequência, um pouquinho a cada dia, acho que ajuda bastante. O segundo ponto é esse da disciplina. Então, para mim ajuda muito essa questão da disciplina. Eu sei que às vezes é chato, às vezes a gente está sem vontade, mas quanto mais a gente tentar tornar aquilo um hábito, mais fácil aquilo vai ficar. Então, acho que se obrigar, né, literalmente, às vezes, ajuda. O outro ponto é aquilo que a gente falou de é normal, né? Você vai tentar meditar, vão vir vários pensamentos. Não é só com você, e não é por isso que você é incapaz de meditar. Porque quando acontece com a gente, muitas vezes, não, meditação não é para mim. Mas o que você tem que fazer é que você vai ter que insistir, e talvez demorar mais para chegar lá do que outras pessoas. Sim. E algo que ajuda muito, para mim ajudou, né? E ajuda para muita gente, não estou falando que ajuda para todo mundo, é começar pelas meditações guiadas. Então, quem tem dificuldade de meditar, tem diferentes tipos de meditação. Existe aí tantos tipos hoje em dia, e às vezes um vai ficar mais fácil para você do que outros. Né? O outro ponto, para quem tem mente agitada, né, eu acho que fazer essa questão do exercício, da atividade, de mexer o corpo antes de meditar ajuda. E tem as meditações ativas, então o Osho tem uma série de meditações ativas, então para quem tem essa energia mais intensa, né, isso ajuda muito. Para quem já não tem isso, acho que não precisa, mas para quem tem, é uma coisa que ajuda bastante. O outro ponto é que, para mim, pelo menos, é muito importante eu conseguir, às vezes, desligar a minha cabeça e escutar a voz do meu interior, né? E a meditação é uma das coisas que mais me ajuda nisso. Então, outra dica que eu deixaria era usem a meditação para esse contato. Às vezes a gente acha que a nossa mente tem todas as respostas, mas não. As respostas da nossa mente, na verdade, são super enviesadas, né? Pelo contexto, pelo que a gente viveu e etc. Enquanto o nosso coração, a nossa alma tem outras respostas, né? Então, acho que a meditação pode ajudar muito, muito nisso também. Cavadinha. Acho que aprender a utilizar a meditação para gerir as emoções, né, e dentre elas a ansiedade, acho que também é um ótimo uso para fazer aí da meditação. Então, assim, me ajudou muito e sei que ajuda muita gente que tá nesse caminho também. Acho que seriam as principais aí dicas do que a gente, resumindo o que a gente falou hoje. O que a meditação faz, né, na nossa mente, nas nossas emoções, que ajuda a diminuir essa ansiedade? A meditação ajuda a gente a silenciar, né? Então, assim, muita da nossa ansiedade está ligado a esse lado mais agitado da gente, seja os nossos pensamentos que não param, seja o nosso corpo está agitado. Então, como a meditação ajuda a gente a fazer essa pausa, né, a silenciar a mente, a parar o corpo, a conectar, ela naturalmente ajuda a gente a diminuir a ansiedade. O cuidado que a gente tem que tomar, e que já aconteceu comigo, é que, eu vou tentar meditar. Mas exatamente por não conseguir silenciar minha mente, você fica mais ansioso ainda do que a calma, né? Então, às vezes, no início, tem algumas artimanhas que você usa, seja essa questão da meditação ativa, seja a meditação guiada, que vão te ajudar mais facilmente a chegar nesse estado para você usar. Mas, principalmente por isso, porque ela ajuda a gente a aquietar, né? E a ansiedade é a agitação, é o oposto do aquietar. Então, Legal. por isso ajuda bastante. Bacana. Muito bom. Vamos a uma prática de meditação, então? Vamos. Vou colocar você aqui em tela cheia. Com Então, você. vamos lá. Essa vai ser uma meditação guiada, é uma meditação de limpeza e energização, né? E por ser uma meditação guiada, acho que ela costuma ser mais fácil, às vezes, da gente seguir do que a gente tentar meditar sozinho, assim. Então, por isso que eu escolhi fazer ela hoje. Então, vou usar um pouquinho da tigela para vocês entrarem, né, nessa sintonia. Então, a tigela, ela faz parte do Sound Healing, ela ajuda a gente a alinhar a nossa frequência, a curar, a trazer frequências mais elevadas, e também fazer a meditação com essa visualização vai ajudar em todo esse processo. Então, vamos lá. Você vai fechar os olhos, sentar numa posição confortável,
Respirar lenta e profundamente por 3 vezes seguidas. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Você vai visualizar um feixe de luz azul cintilante, vindo do infinito do universo em direção ao topo da sua cabeça. Esse feixe vai vir, ele vai começar a passar por cada partezinha do seu corpo. E conforme ele passa em cada uma delas, ele vai te trazer uma sensação de paz, de relaxamento. Escorre pelo topo da sua cabeça. Ele vai entrando em cada partezinha do seu cérebro. Imagina que tudo vai ficando azul cintilante. Você se sentindo mais e mais relaxado. Seus pensamentos vão aquietando, seu coração vai aquietando, você vai se sentindo mais presente. Agora esse feixe de luz desce na região dos seus olhos, na sua sobrancelha, e vai banhando tudo com essa luz azul cintilante, te relaxando cada vez mais. Seus olhos vão ficando mais pesados, mais relaxados. Essa luz então escorre pela região das tuas bochechas, pela região das tuas orelhas, te relaxando, te trazendo cada vez mais paz. Passa pelo seu nariz, banhando tudo com essa luz azul cintilante. Uma luz de cura, uma luz de paz. Ela desce então para a região da sua boca. Ela vai passando por toda essa parte do seu maxilar, soltando bastante toda a tensão que você tem aí. Passa pelos seus lábios. Você até sente um gostinho refrescante dessa luz azul. Você então visualiza todo o seu rosto, toda a sua cabeça, coberta com essa luz azul cintilante. Sinta como se ela limpasse e curasse a sua energia. Aquietasse a sua mente, relaxasse seus músculos, trouxesse mais e mais presença. Agora ela vai escorregar pelo seu pescoço, passando primeiro pela região da sua garganta, curando, limpando. E agora vai para a região traseira do teu pescoço, para a sua nuca, onde você tem bastante tensão acumulada. E ela vai relaxar. Começa a enxergar como seus músculos, suas tensões, tudo estivesse derretendo nessa região. Você vai sentindo seus ombros caindo, ficando mais relaxado. E essa luz então desce da sua nuca, pelo seu pescoço e pelos seus ombros. E tudo vai ficando mais calmo. Ela então vai escorrer, relaxando bastante os seus braços. Visualiza cada partezinha dos seus braços com essa luz azul cintilante. E sente que você está se curando, que você está se limpando, se renovando. Agora ela desce nos teus cotovelos até sua mão, vai escorrendo os seus 2 braços ao mesmo tempo.
vai em direção às suas mãos, escorrendo pelos seus dedos, aquecendo a sua palma da mão. E você visualiza então teu rosto, teu pescoço, teus ombros, teus braços repletos dessa luz azul cintilante. Agora essa luz vai descer em direção ao teu peitoral e ao teu coração. Acalmando a tua alma. Teus batimentos vão desacelerar. Você vai escutar, sentir um quentinho dentro de você, uma sensação de paz, uma sensação de relaxamento. Agora essa luz desce em direção às tuas costelas, aos teus pulmões, e vai te relaxando. Você respira lento e profundamente. Sente essa luz também entrando pelo teu nariz, pelo prana que você respira, e indo em direção a esses pulmões. Tudo fica cheio dessa luz azul cintilante. E você vai ficando mais e mais relaxado. Agora essa luz desce, vai passando aí por todos os teus órgãos internos, estômago, intestino. Passa também pelas suas costas, da sua coluna. Vai te relaxando, te curando, te ajudando a estar mais conectado, a estar mais presente. Agora ela escorre em direção às tuas genitais, banha toda essa região e começa a escorrer pelas tuas coxas, até os teus joelhos. Imagina toda essa região banhada dessa luz azul cintilante. E você cada vez mais relaxado, cada vez mais presente. Ela escorre então dos teus joelhos até o teu tornozelo, passando aí pela batata das suas pernas, as duas pernas simultaneamente. Então chega nos seus pés, passa pela parte superior dos seus pés, passa por cada um dos seus dedinhos, passa pela sola dos seus pés. E você se percebe inteiro tomado por essa luz azul cintilante. Você se sente em paz, conectado, como se por alguns segundos nada mais existisse. Só você, seu corpo, sua alma, com essa luz azul cintilante, flutuando no universo. Aos poucos, você vai visualizar como se esses feixes de luz azul cintilante eles saíssem da sola dos seus pés e fossem em direção ao centro cristalino da Terra. Chegando até esse centro. E você se percebe conectado aí ao infinito do universo que lançou esse feixe de luz pela sua cabeça, passou por todo o seu corpo e que agora saiu pelos seus pés e foi em direção ao eixo cristalino da Terra. E a Terra vai te devolver um feixe também, agora da cor verde cintilante, para purificar tudo que esse feixe azul acalmou, relaxou. Esse verde vai vir para te purificar e te trazer mais energia. Você vai se sentir mais revigorado. Ele vai fazer o caminho contrário. Ele vem, sobe pelas tuas pernas, passa pelo teu joelho, passa pelas tuas coxas, pelas genitais, pelos teus órgãos internos, pela tua coluna, pelo teu peitoral,
pelos teus braços, pelos teus ombros, pelo teu pescoço, pela tua cabeça. E vai em direção ao infinito do universo. E você se vê recebendo essa luz do infinito do universo, passando pelo seu corpo, indo em direção ao eixo da Terra, ao centro da Terra, e voltando na luz verde, que também passa pelo seu corpo, e vai em direção ao infinito do universo. Esse ciclo de energia que vai e vem está te limpando e te revitalizando, para que você possa se sentir mais presente, mais calmo, com a energia mais limpa, mas também com a energia revigorada. É como se agora, além de em paz, você estivesse se sentindo mais forte em termos de energia, com mais energia para poder continuar aí o seu dia. Então você se vê aí, vai ficar aí por alguns segundos, escutar o som dessa tigela. Se sentir cada vez mais energizado e purificado. E aos pouquinhos, você vai respirar lenta e profundamente 3 vezes seguidas novamente. Inspirando pelo nariz, soltando pela boca. E ao fazer isso, você vai começar a voltar para o momento presente. Você vai respirando, começa a mexer um pouquinho suas mãos, seus pés, seu corpo, seu pescoço. Quando achar que for o momento, você vai abrir os olhos e trazer para o momento presente toda essa paz e também essa energia revigorada para o teu dia. Gratidão, Gabi, pela meditação, pela entrega, por todo esse conteúdo maravilhoso que você compartilhou conosco. Eu que agradeço, Chante. É uma honra estar aqui e gratidão pelo teu trabalho, que eu acho que é um trabalho que é muito lindo e que com certeza está ajudando aí muita gente. Gratidão. Eu desejo sempre que esse conteúdo, né, esse compartilhar, possa chegar ao maior número possível de pessoas e que as pessoas possam aproveitar, né? E também fazer da vida delas uma vida melhor, né? Com menos ansiedade. Muito bom. Honra e gratidão. Muito bem, chegamos ao final então do nosso Meditantes Podcast de hoje, compartilhando essas experiências da Gabi sobre ansiedade, meditação e essa prática de meditação que com certeza vai te ajudar a diminuir a sua ansiedade. Então, é isso. Compartilhando experiências em meditação, a gente se encontra então nos próximos episódios. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, envia para o maior número possível de pessoas. Conhece alguém que tem ansiedade? Encaminhe esse podcast para a pessoa, vai ajudar muito também. Meditantes Podcast e experiências em meditação. Nos encontramos então nos próximos episódios.